Conhecer adequadamente os verbos pronominais é condição essencial para quem quer falar corretamente o italiano. Portanto, na aula de hoje nós vamos analisar o verbo cavarsela. E essa aula ela faz parte de uma playlist de videoaulas que tenho gravado para poder explicar melhor esses verbos pronominais. Então, depois da vinheta eu volto e a gente começa o nosso conteúdo. Como você já sabe, o verbo pronominal ele tem uma estrutura específica e não tem nada a ver com o verbo que dá origem, digamos assim, à sua estrutura. Veja só que o verbo pronominal, nesse caso, ele é composto pelo verbo cavare, mais a partícula si e mais o pronome lá. Temos então a origem, né? Temos aí o resultado, que é o verbo cavarsela. E atenção para o significado, porque o verbo cavare significa togliere, significa rimuovere, ok? Sinônimo de togliere e de rimuovere, ou seja, tirar. Cavare seria, portanto, tirar em português. No entanto, quando eu faço a junção com o si e o lá, né? Com a partícula si e com o pronome lá, eu tenho, portanto, o verbo pronominal cavarsela, que não tem mais nada a ver com o sentido inicial de cavare, que seria tirar, né, algo de alguma coisa. Quais são as definições, quais são os significados do verbo cavarsela? Nós temos duas principais. A primeira é uscire da una situazione di pericolo senza problemi e il secondo significato sarebbe essere bravo in qualcosa. Então, o primeiro significado de cavarsela seria sair de uma situação de perigo sem problemas. E o segundo significado seria ser bom em alguma coisa. Então, continuamos e vamos agora analisar a estrutura e a conjugação do verbo cavarsela. No presente do indicativo, o verbo cavarsela é conjugado da seguinte forma: me la cavo, te la cavi, se la cava, ce la caviamo, ve la cavate e se la cavano. No passato prossimo, que equivale ao pretérito perfeito em português, nós teríamos me la sono cavata, te la sei cavata, se l'è cavata, ce la siamo cavata, ve la siete cavata e se la sono cavata. Percebam que com o verbo pronominal cavarsela usamos o auxiliar essere nos tempos verbais compostos. Tempos verbais compostos são aqueles formados por um auxiliar e o particípio passado do verbo que nós queremos conjugar. Portanto, nesse caso, usamos o verbo auxiliar essere. E no futuro, cavarsela, me la caverò, te la caverai, se la caverà, ce la caveremo, ve la caverete e se la caveranno. Essas, portanto, foram as conjugações no presente, passado e futuro do verbo pronominal cavarsela. É importante nós considerarmos que, ao fazer a conjugação de um verbo, eu quero mostrar a vocês a estrutura, a forma como ele se comporta, as desinências, elas são fundamentais para que vocês entendam principalmente a estrutura da língua. No entanto, não dá para ficar conjugando o verbo na hora de falar o idioma. A gramática, essa análise aprofundada do verbo, ela serve para que nós tenhamos consciência de como aquilo se comporta na estrutura gramatical. No entanto, quando nós falamos, não tem como a gente ficar conjugando o verbo. Isso é óbvio. O importante é você entender o significado pelo contexto, né? Pelas circunstâncias comunicativas, você é capaz de entender muita coisa.
Agora, claro que aqui eu sempre trago a vocês a estrutura um pouco mais aprofundada para que vocês tenham facilidade para entender melhor, no caso, o verbo pronominal cavarsela. Vamos agora analisar os exemplos, porque a gente consegue falar e a gente consegue ter proficiência no idioma, obviamente, tendo autonomia para criação de frases, de textos, enfim. Vamos aos exemplos e, claro, depois eu tenho sempre uma mensagem importante a você que me assiste e que acompanha as minhas videoaulas. Vejamos então alguns exemplos com o verbo cavarsela, considerando sempre os significados explicados anteriormente. Com la língua italiana me la cavo bene. Com a língua italiana eu me dou bem, poderia traduzir dessa forma, ou com a língua italiana eu me viro, seria uma possível tradução. Lembre-se, cavarsela, essere bravo em qualcosa, ser bom em alguma coisa. Com a língua italiana, eu sou bom, né? Ou eu consigo me dar bem. Seriam essas as possíveis traduções. Vejamos o segundo exemplo. Te la cavi con il russo. Te la cavi con il russo. Você é bom com a língua russa. Te la cavi con il russo. Il poliziotto non ci ha visto, ce la siamo cavata. Aqui, nesse terceiro exemplo, qual seria a tradução, o significado de cavarsela? O policial não nos viu, nós conseguimos. Ou seja, apesar do perigo, né? Apesar de ter passado por uma situação perigosa do policial nos flagrar, digamos assim, nós conseguimos. Ou seja, passamos pela situação perigosa sem nenhum dano. É esse o significado do cavarsela. Quarto exemplo. Nonostante l'incidente, fortunatamente, voi ve la siete cavata. Então, apesar do acidente, fortunatamente seria fortunatamente, tradução seria com sorte, né? Vocês conseguiram. Apesar dos riscos, apesar do perigo, vocês não sofreram nenhum dano. Então, veja aí o significado de cavarsela. Em uma situação perigosa, sair dela sem nenhum problema. Cavarsela, me la cavo. Nonostante l'incidente, fortunatamente ve la siete cavata. Apesar do acidente, com sorte, por sorte, vocês conseguiram escapar sem nenhum dano. No quinto exemplo, nós temos so che te la caverai molto bene. Eu sei que você, apesar do risco, apesar do perigo envolvido, você vai conseguir muito bem. Então veja lá, so che te la caverai molto bene. E para finalizar com o nosso último exemplo, loro se la caveranno senza di te. Eles vão conseguir, apesar dos perigos, apesar das dificuldades, eles vão conseguir sem você. Eles conseguirão, apesar dos perigos, subentendido, né? Sem você, sem a sua presença, senza di te. Finalizamos assim 6 exemplos utilizando o verbo pronominal cavarsela. E eu sempre tenho o meu recado final, que é o seguinte: se você quer falar italiano, conhecendo a estrutura da língua, tendo possibilidade de praticar com outros colegas que também estão no mesmo nível que você, querendo falar italiano fluentemente em até 12 meses, eu prometo a vocês que com o meu curso, seguindo a minha metodologia, seguindo todas as atividades didáticas propostas, vocês conseguem falar essa língua em até 12 meses de estudos. Até antes, mas eu coloco 12 para que ninguém possa me falar depois. Ah, Sheila, você falou para mim que só com 6 meses eu conseguia e não consegui. 12 meses é o tempo que eu
ofereço a vocês porque é mais do que suficiente para vocês chegarem a esse resultado. Eu posso mostrar, provar que os meus alunos conseguem muito antes falar fluentemente essa língua. E por quê? Porque ela tem, obviamente, ela é muito próxima do português, isso facilita muito, nós conseguimos pronunciá-la corretamente, o nosso sistema fonético, o aparelho fonético que nós temos no português, ele se adapta muito bem ao italiano. Portanto, se você quer aprender uma língua, quer saber falar o italiano, utilizando-se de atividades, de propostas comunicativas, na prática, por isso o canal se chama Na Prática, Italiano na Prática, vem conhecer o meu curso, clica aqui no link que eu vou deixar embaixo desse vídeo, na descrição. Você pode conhecer mais sobre o meu curso intensivo, fazer parte da lista de espera e quando abrirem novas vagas, você será notificado. Tá bom? Então era isso que eu tinha a dizer a vocês. É sempre un piacere insegnare la lingua italiana a voi, la lingua che amo tanto, e grazie per la vostra attenzione. Noi ci vediamo la prossima settimana. Giovedì alle 8 c'è sempre un nuovo video qua nel mio canale. Un bacione a tutti, un abbraccio forte e arrivederci.